Olá, meu nome é Fabiano, esse é o canal Protagonista. Aqui nós conversamos sobre desenvolvimento e evolução pessoal. E sim, meus amigos, eu sei que na thumb o espelhamento está escrito errado, tem um M a mais. Mas eu tentei de todo modo com inteligência artificial remover, mas não foi possível. Então, se você souber de alguma inteligência artificial que seja boa de trabalhar, alguma dica de alguma dessas que estão saindo agora, por favor, deixe um comentário. Eu estou a fim de demitir essa que eu contratei. E o que seria o espelhamento? É o ato de copiar, de refletir o comportamento, os gestos, a postura de uma pessoa que eu admiro. Essa conduta gera uma aproximação social, uma familiaridade entre as pessoas envolvidas. Ou seja, é uma receita para que eu me transforme em quem eu desejo ser. Por exemplo, eu quero aprender a falar bem em público. Então eu vou copiar o comportamento, entender os gestos, a postura, como a pessoa se comunica, o volume da voz. Eu vou espelhar em quem já fala bem em público. Então é como se eu estivesse estudando a pessoa para aprender como ela chegou lá. Um outro exemplo, eu quero ter uma vida saudável. Então eu vou ver alguém que já tem uma vida saudável e vou ver como é que ele se alimenta. Qual é a disciplina? O que ele consome? Como ele faz? Qual a rotina? Qual a atividade física? Enfim, eu vou buscar um comportamento em que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de alcançar. E se a gente parar para pensar, o espelhamento é uma característica do ser humano. Quando a gente é criança, a gente gostaria de sair fantasiado, e a gente vê muitas vezes crianças fantasiadas de super-herói, meninas fantasiadas de princesas e de fadas. Esse espelhamento já é uma característica nossa. Quando a gente admira os nossos pais, que a gente gostaria de ser que nem ele, que nem a menina que se veste que nem a mãe, que nem o menino que adota algumas posturas que nem o pai. O espelhamento já é base nossa. Tanto é verdade que quando a gente é jovem, a gente se espelha muito em celebridades, em cantores, em atores e atrizes, a gente se espelha. Então, se a gente já se habituou a espelhar quem a gente admira quando a gente é criança, quando a gente é jovem, por que não se espelhar agora em pessoas que a gente admira, que estão no patamar que a gente gostaria de alcançar? Importante. Não se trata de anular a nossa personalidade, mas auxiliar ela a se desenvolver. Você não está se diminuindo, mas você está seguindo um rumo que alguém já traçou e que você também quer chegar. Se você acha que isso é papo furado, a neurociência prova o contrário. Na década de 90, cientistas italianos descobriram algo incrível: os neurônios espelho. Quando você assiste seu ídolo lidando com uma crise, tendo sucesso, tu observa os seus gestos, tu observa os atos dele, os seus neurônios espelho atuam como se você estivesse fazendo aquela ação no lugar dele. Vou dar um exemplo. Se alguém boceja perto de você, não dá vontade de bocejar também? Quando alguém começa a rir bastante, rir quase descontrolado, a gente se pega sorrindo e a gente no fim acaba rindo junto, muitas vezes sem saber porquê. É o espelhamento. Vamos dar um exemplo de vida real. Acho que a grande maioria das pessoas conhece Kobe Bryant. Foi um jogador da NBA americana. Ele começou como um jogador normal, mas ele tinha um ídolo, Michael Jordan. E ele começou a copiar, espelhar todo o comportamento do Jordan. Estudou as suas jogadas, estudou sua postura, seu método de treinamento, estudou sua personalidade. Ele se estruturou para ser igual a quem ele admirava. E ele copiou os gestos, ele copiou as jogadas, ele copiou a rotina de treinos, de alimentação, tudo. No início, muitos criticavam, dizendo que ele era só uma cópia do Michael Jordan. Mas o espelhamento transformou a mente do Kobe Bryant. E ele criou a famosa Mamba Mentality. E o resultado disso? Ele ganhou 5 campeonatos nacionais e 2 medalhas de ouro olímpica. A tal cópia virou uma nova e poderosa identidade. Porque quando a gente espelha, a gente consegue absorver aquele conhecimento, trilhar aquele caminho que já foi trilhado rumo ao sucesso, e daí em diante o voo é nosso. Então, como o Kobe Bryant, ele foi aprendendo como ser um campeão. Depois que ele aprendeu, ele traçou o seu próprio caminho. Quando a gente fala de espelhamento, não é para a gente virar uma cópia escrita de outro, mas trilhar o mesmo caminho do outro. E como a gente faz o espelhamento na prática?
Identifique quem chegou onde você quer chegar e veja se ele tem os mesmos valores do que você. Isso é bem importante, porque não basta chegar ao sucesso de qualquer modo. Tem gente que chega ao sucesso de forma errada e a consequência vem logo depois. É só a gente dar uma olhada nos feeds de notícia do que está acontecendo por aí. Então, é importante. Espelhe-se em quem tem os mesmos valores, as mesmas crenças que você. Estude os bastidores. Espelhamento não se trata só de vestir a roupa, de olhar o externo, de consumir o que o outro consome. Mas veja aquilo que a gente falou antes, os valores, a personalidade, a disciplina, como ele age, como ele reage. Estude a personalidade da pessoa, para você entender como ele chegou lá. Para trilhar o caminho do outro, não é só o externo. Não é ter o mesmo corpo, não é usar as mesmas roupas, não é consumir as mesmas coisas apenas. Mas é muito mais profundo. É você adquirir a mentalidade, a vontade de vencer. Pratique a consistência. Diante de um problema, se faça a seguinte pergunta: como o meu ídolo agiria? Ou seja, como aquela pessoa que eu estou me espelhando, como ela agiria? O que ela faria no meu lugar? O espelhamento é uma forma rápida de você acelerar o seu crescimento pessoal. Você não precisa inventar a roda. Basta seguir os passos de quem já abriu o caminho e chegou lá. Outra coisa importante, isso não vale só para as pessoas, vale também para o ambiente. Eu tenho um amigo que sempre que ele pode, ele vai a Balneário Camboriú, 1 ou 2 vezes por ano. Eu pergunto para ele, mas por quê? Porque eu quero respirar o ar de quem venceu. Digo, não, me explica, me conta melhor essa história. Aí ele me contou. Ele indo para lá e frequentando os lugares onde as pessoas que ele acredita que têm um sucesso venceram, ele começa a espelhar aquele comportamento. Claro que dentro de uma sabedoria financeira, pelo que ele me disse, ele gosta de frequentar os lugares onde as pessoas que estão bem de vida frequentam. Mas ele não vai fazer uma refeição cara, ele vai lá e toma um cafezinho, ele vai lá e compra uma água no balcão e fica ali absorvendo aquele ambiente, frequentando esses lugares, passeando por as ruas, vivendo aquela sensação. Mas não que ele se conforme, pelo que ele estava me dizendo, que ele se conforme com aquela sensação. Mas aquela sensação de respirar aquele ar dá a ele estímulo, dá a ele vontade, dá a ele propósito. Então esse meu amigo, sempre que pode, ele vai até lá. Bah, mas Fabiano, tem que ir até uma cidade diferente da nossa? Não, você pode frequentar os mesmos ambientes. Tipo, na sua cidade. Escolha uma cafeteria, uma livraria. O meu ídolo tomaria um café aqui. Ele escolheria um livro aqui. Não é para você gastar, não é para você consumir, mas você absorver o ambiente, ver como as pessoas se vestem, como elas agem, respirar aquele ar. A coisa boa é que isso também pode ser feito em casa. Se você conhece seu ídolo, as pessoas em que você está se espelhando, você sabe o que ela consome também em rede social, em canais no YouTube. Que coisa ele absorve? Que livro ele indica? Você vai se espelhar vendo isso, vivendo isso. Tem um outro amigo meu que ele queria muito trocar de carro, mas ele não tinha condição financeira. O que ele fez? Ele foi até a concessionária e quis entrar num carro que tinha lá. Falou com o vendedor que ele estava com a intenção de comprar. O vendedor não sabia que ele não tinha condições, mas ele quis sentar no carro. Ele quis sentir a textura do banco, o cheiro do carro novo. E ele se dizia mentalmente, é isso que eu mereço. É isso que eu vou atrás de conquistar. E adivinha, ele conseguiu. Parece piegas, mas era o sonho dele. E ele se espelhou em alguém que chegou lá. Ele quis sentir o ambiente. Ele queria ouvir o ronco do carro. Ele queria sentir o volante, a textura do banco, o barulho, aquele cheiro de carro novo. E agora eu quero saber de você. Quem você gostaria de se espelhar? Quem você admira e que gostaria de chegar onde essa pessoa já chegou? Que primeira coisa você vai copiar em busca do seu sucesso? Se esse conteúdo abriu a sua mente, clique no joinha e se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo com algum amigo que precise que seus neurônios espelhos sejam disparados. Então, nos vemos no próximo nível. Cuide-se bem, você merece. Até mais, pessoal.